dar continuidade aos nossos encontros, hoje tendo a grande honra de receber o nosso acadêmico, membro titular da Academia Brasileira de Filosofia, fundador da Academia Brasileira de Filosofia, que é o nosso querido Vélez Rodrigues, Ricardo Vélez Rodrigues, que é um pensador importantíssimo da história do Brasil, que eu, como estudante, tive a felicidade de lê-lo, e não só ele, mas todo o grupo do qual ele fazia parte e faz, liderado por esse nosso filósofo maior, que é Antônio Paim, atualmente presidente de honra da Academia Brasileira de Filosofia. Então, eu gostaria, sim, de parabenizar Ricardo Vélez Rodrigues pela sua obra, pela sua importância no cenário da filosofia e do pensamento brasileiro. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a Ricardo Vélez Rodrigues e pedir que ele fale um pouco sobre Antônio Paim, né, e da sua relação com ele. Então, bom dia, professor Ricardo. Bom dia, estão me escutando direito? Está? Tá bom. É um prazer estar aqui com colegas da Academia Brasileira de Filosofia, da qual tenho muito a honra de ser membro fundador. Já muita gente que fundou desapareceu, mas ainda temos alguns presentes. É uma alegria muito grande, porque sei do valor que tem a Academia Brasileira de Filosofia para a nossa cultura brasileira. Nestes momentos de agitação, de muito tumulto mental, termos uma Academia Brasileira de Filosofia é uma garantia de que continuamos pensando e pensando as coisas fundamentais. Fico muito feliz, portanto, de participar deste evento. E como o nosso presidente, Edgar Leite, falava, eu queria dedicar esta minha fala à memória do Antônio Paim, que está muito doente. Peço a Deus que possa sair desse problema de saúde, mas é grave. Está na UTI há mais de 7 dias. Queria destacar alguns aspectos que me marcaram muito da formação, da minha formação. Eu gostaria de centrar a minha atenção na retomada da obra dele de História das Ideias Filosóficas no Brasil, que recentemente teve a sua 6ª edição lançada. Então, queria centrar um pouco nessa obra. A primeira fase da minha apresentação, queria destacar primeiro o significado da meditação de Antônio Paim para a meditação brasileira do ângulo metodológico. E segundo, queria destacar a amplitude com que o Antônio Paim analisa a história das ideias filosóficas no Brasil. Num terceiro ponto, queria destacar uma meditação de Antônio Paim que constituiria um roteiro para o Brasil encontrar o caminho do progresso e da liberdade. Ele não se conforma só com ser um estudioso teórico, mas quer participar da construção das instituições que garantam a caminhada da nossa democracia. Então, em um terceiro ponto, quero analisar isso e quero fechar a minha apresentação recordando o que seria a filosofia da história para Antônio Paim. Como que ele entende a filosofia da história? Então, seriam 4 pontos. Com relação ao primeiro, o significado da história das ideias filosóficas no Brasil para a meditação brasileira, em relação à metodologia utilizada pelo autor. Antônio Paim sistematizou e pôs em prática as etapas que Miguel Reale tinha assinalado
para a abordagem dos autores, evitando o extremo apologético decorrente da seleção dos pensadores por afinidades temáticas em face das posições doutrinárias do pesquisador. Ele parte da retomada da ideia de Nikolai Hartmann da dimensão da filosofia como problema. E nessa trilha, Miguel Reale e o Paim colocaram em prática a metodologia da busca da temática central da obra dos pensadores nas pesquisas realizadas no Instituto Brasileiro de Filosofia, criado por Reale em 1949. A respeito da posta em prática dessa metodologia, diz Paim, a instituição, o Instituto Brasileiro de Filosofia, buscou congregar os pensadores das mais diversas tendências, inaugurando uma prática não discriminatória e criando o hábito da condução do debate filosófico em ambiente de total serenidade. Ao antigo espírito polêmico, que alimenta como valor primordial a conquista da vitória no combate, sobrepôs-se o empenho de aprofundamento dos temas e problemas suscitados. A par disso, o professor Miguel Reale, que foi presidente, fundador e presidente do Instituto, elaborou esse método que seguiu Paim e que consiste nos seguintes 3 passos. Primeiro, identificar o problema ou os problemas que tinha pela frente o pensador, prescindindo da busca de filiação a correntes. Segundo, abandonar o confronto de interpretações e, portanto, o cotejo das ideias do pensador estudado com outras possíveis, para eleger entre uma ou outra. Então, não se trataria de prejulgar pela corrente a qual pertence o autor. E terceiro, ocupar-se preferentemente da identificação de elos e derivações que permitam apreender as linhas mestras da meditação. Com semelhante espírito, alguns estudiosos conseguiram preencher lacunas, promover a reedição de textos e estabelecer novas hipóteses de trabalho. O professor Reale, no Instituto Brasileiro de Filosofia, deu voz a gente de todas as posições ideológicas. Não havia, diríamos, um parti-pris. O que interessava era ver qual era o problema ou os problemas que afligiam o pensador e como ele tinha equacionado esses problemas. Bem, o Paim retoma essa metodologia e, à luz dela, tenta reconstruir o que seria o nosso caminhar filosófico como nação. Da aplicação dessa metodologia de pesquisa à evolução do pensamento brasileiro do século XIX, no que tange à meditação dos principais pensadores do período, chegou-se à conclusão de que a velha tendência do cientificismo, ensejada pelo ciclo pombalino, já tinha sofrido uma crítica fundamentada de parte de um grande pensador luso-brasileiro, Silvestre Pinheiro Ferreira. Então, o nosso Silvestre Pinheiro Ferreira, ele partiu para fazer, ele como formado na Universidade Pombalina, fazer uma crítica à própria Universidade Pombalina pelo viés de hiperespecialização e de preocupação com a ciência aplicada, excluindo qualquer tipo de meditação filosófica. Os filósofos brasileiros desse período, considero eu, inspiraram-se em Silvestre Pinheiro Ferreira e no ecletismo espiritualista francês que tinha influenciado também Silvestre Pinheiro Ferreira, formulado por Maine de Biran e divulgado por Victor Cousin, que possibilitou superar o extremo sensualismo, por exemplo, da filosofia de Condillac.
o pensamento dos primeiros pensadores reveste-se da originalidade que tinha as circunstâncias históricas do Brasil no século XIX. Ficou superada nos nossos pensadores do ciclo eclético a tendência do cientificismo pombalino, abrindo destarte uma perspectiva espiritualista para entender o homem brasileiro com referência às temáticas da consciência e da liberdade. A respeito, Antônio Paim diz o seguinte: logrou-se estabelecer os vínculos de Tobias Barreto com o momento do ecletismo e as dimensões efetivas que veio assumir a corrente de filosofia por ele criada, o culturalismo, que ocupou posição destacada em nossa meditação contemporânea. Revelou-se, deste modo, a existência de uma corrente de filosofia que corresponde ao amadurecimento de uma vertente que tem ainda raízes mais antigas. A densidade filosófica desse diálogo no tempo pode ser comprovada sem maior dificuldade graças à reedição dos textos nucleares e à reelaboração dos correspondentes estudos monográficos. Destaquemos que a corrente culturalista, fundada por Tobias Barreto e continuada por Miguel Reale, Antônio Paim, Luiz Washington Vita, Jacir Meneses e outros, completou já mais de 100 anos de existência. É a Escola do Recife com Tobias Barreto e toda a sua influência na cultura brasileira do século XIX e do século XX. Então, a primeira coisa que eu queria destacar era essa metodologia, porque no contexto do pensar filosófico latino-americano, o Brasil, graças a essa metodologia, deu uma contribuição de grande importância. Todos os autores devem ser escutados. E devem ser escutados a partir dos problemas que eles formularam no terreno da filosofia e de como equacionaram esses problemas. Portanto, ninguém fica do lado de fora. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, a amplitude com que Antônio Paim analisa a história das ideias filosóficas no Brasil. É, de fato, abrangente a análise do Paim em face dos problemas levantados pelas várias correntes de pensamento que foram se sedimentando na meditação brasileira desde o século XIX. Tendo adotado a perspectiva transcendental kantiana, que já tinha inspirado a meditação de Tobias Barreto nos primórdios da corrente culturalista, na Escola do Recife, o nosso pensador não se furtou a estudar os problemas colocados pelas várias correntes de pensamento, inclusive as tributárias da metafísica escolástica e do cientificismo de inspiração pombalina, nos começos do século XX, que inspiraram a versão positivista do marxismo sob a influência de Leônidas de Rezende. A obra de Paim percorre todas as correntes filosóficas que foram aparecendo na nossa meditação, desde o ponto de partida com o empirismo mitigado do ciclo pombalino, no capítulo 1º, passando pelo ecletismo esclarecido e os primórdios do kantismo, o padre Feijó, por exemplo, no capítulo 2º, pela filosofia católica do século XIX, no capítulo 3º, pela emergência de novo ponto de vista na consideração da pessoa humana no seio da Escola do Recife, com Tobias Barreto, Silvio Romero e Arthur Orlando, que se nutrem do neocantismo, capítulo 4º, analisando a revivescência do novo ciclo cientificista nos ciclos positivista e marxista, fenômeno que se estende até os dias de hoje com a versão positivista do marxismo, de Leônidas de Rezende, no capítulo 5º, analisando a fecunda jornada intelectual do nosso autor em História das Ideias Políticas no Brasil, culmina com a busca de uma subjetividade profunda, ao ensejo do estudo detalhado de tendências que se formaram ao longo do século XX,
como o neopositivismo, a filosofia das ciências, a fenomenologia, o existencialismo, a filosofia católica e a escola culturalista. Portanto, a história das ideias filosóficas no Brasil, segundo Paim, é um grande painel de tudo que se passou em termos de filosofia no nosso cenário, tentando com essa metodologia dos problemas fazer justiça à dinâmica de cada um dos pensadores. Passo para o terceiro ponto que gostaria de destacar. Um roteiro para o Brasil encontrar o caminho do progresso e da liberdade, segundo Antônio Paim. A obra intelectual de Paim não ficaria completa se não se fizesse referência ao seu aspecto doutrinário, no sentido conferido na França a esse termo para designar o trabalho de autores como Pierre-Paul Royer-Collard e François Guizot. Os doutrinários franceses, como escrevia Ortega y Gasset, foram o que de mais interessante ocorreu na Europa no século XIX, no sentido de que não ficaram apenas na reflexão teórica acerca da liberdade, mas partiram desassombrados para construir as instituições que a garantissem. Essa condição, herdada também por Alexis de Tocqueville, e que Raymond Aron identificava como característica do intelectual engajado, está presente também na pesquisa de Antônio Paim. Ele tem contribuído para o aperfeiçoamento das instituições do governo representativo como meio de garantir o exercício pleno da liberdade na vida política do país. Nesse contexto, o nosso autor não se tem poupado de participar da vida político-partidária, com a sua atividade de assessoria e de consultoria. Fruto dessa ação é a sua obra intitulada Momentos Decisivos da História do Brasil, já na terceira edição. No prefácio à segunda edição da obra, ao registrar que a elite brasileira não conseguiu consolidar as instituições do governo representativo no final do século XIX, tendo reforçado, pelo contrário, o estatismo no ciclo republicano, perdeu a oportunidade de que nos tornássemos uma nação rica. A propósito desse desacerto, Félix Paim, levo em conta o fato de que, se tivéssemos seguido o caminho apontado pelo empreendimento açucareiro do século XVII, muito provavelmente estaríamos superando os Estados Unidos, como se dava naquela centúria, ao invés de nos deixarmos ultrapassar, cavando sucessivos distanciamentos daquela nação que nasceu junto conosco e diante da qual, até então, ocupávamos o lugar de vanguarda. O Paim lembra que no século XVII, quando do empreendimento açucareiro que se deu ao ensejo da junção das duas coroas portuguesa e brasileira e sob o comando decidido do Conde de Linhares, houve um início de capitalismo no Brasil com o ciclo da cana, que foi financiada pelas grandes famílias que tinham guardado dinheiro, algumas de origem judaica e outras portuguesas puras, e se financiou com isso o ciclo açucareiro, que começou a decair logo depois, quando da ascensão de Dom João V ao poder, que, através do Santo Ofício, começou a perseguir os senhores de engenho e os que estavam à frente desse empreendimento. Antônio Paim adiantava, nos seguintes termos, o ponto de chegada da sua reflexão no mencionado prefácio. A conclusão do livro é a de que, nesse conjunto de desacertos, criamos uma estrutura destinada à preservação do status quo, o estado patrimonial, que se tem revelado imbatível. E ele considera que seu último feito consistiu precisamente
na cooptação do partido que os militares tinham pensado acabaria com a tradição do sindicalismo getuliano, o PT, que parecia destinado a minar os fundamentos do velho peleguismo, notadamente no que respeita às relações no mundo do trabalho, onde o patrimonialismo havia estruturado sistema inamovível, como absurdos tais como a sustentação de sindicatos com base em impostos. E diz textualmente Paim, ao contrário de corresponder àquela expectativa, seria justamente o PT que empreenderia um passo que bem pode estar destinado a fechar-nos de vez a porta para a realização daquele que seria o nosso autêntico projeto nacional. Trata-se de que haja conseguido enterrar de vez o projeto de constituição da ALCA, ao invés de estarmos integrados ao que seria o provável desfecho do atual ciclo de globalização, a criação do mercado constituído pela junção dos Estados Unidos com a União Europeia e ao lado do grande desenvolvimento da China, ingressaríamos num período de marginalização cujas dimensões e consequências serão certamente funestas. Então, Paim, ele, nessa obra, se projeta sobre a realidade brasileira, tentando identificar qual seria o caminho pelo qual o Brasil poderia ocupar um lugar ao sol neste mundo globalizado. Ele diz: se tivéssemos acertado os ponteiros no momento adequado, teríamos um sistema capitalista de grande pujança, de grande empreendedorismo, que nos colocaria facilmente nesta competição brava que é o mundo da globalização e da pós-globalização. Último ponto que gostaria de destacar do pensamento de Antônio Paim são seus conceitos básicos acerca do que seria uma filosofia da história. O Paim adota a posição neokantiana e propõe 5 pontos que seriam para ele os que caracterizariam a filosofia da história nesse contexto. Primeiro, a história não é uma reprodução pura e simples do que tenha ocorrido, mas uma reconstituição com as inevitáveis implicações. Então, o processo da pesquisa histórica é de reconstituição. Segundo, a história não retém todos os eventos, mas aqueles que estão relacionados a valores, afirmados pelos próprios atores ou pelos espectadores, que são os historiadores. Terceiro, os valores aos quais se refere o conhecimento histórico variam com as épocas. Esse relativismo não é, entretanto, absoluto, sendo possível fixar-lhe os limites. Quarto, a seleção histórica é reconhecida por aqueles que aceitam o sistema de referência adotado, razão pela qual não pode ser considerada como universalmente válida. E quinto, a partir dessa seleção que não se sustenta universalmente, as outras demarches da história podem assumir caráter rigorosamente científico. E, por último, Paim chama a atenção que seria interessante desmontar essa ideia que no seio da nossa cultura o marxismo acadêmico implantou, de que não há fatos, mas interpretações, sendo que não se pode brigar com os fatos. Bem, eu lhes agradeço muito a atenção que me dispensaram e estou disposto a responder a questionamentos se a isso for possível chegar. Obrigado. Bom, professor Ricardo Vélez Rodrigues, eu gostaria de agradecer a sua intervenção sobre a obra do Antônio Paim, e eu tenho aqui algumas questões que me surgiram, assim. É claro que
este livro do Antônio Paim, que saiu uma nova edição agora, é um livro que deve ser um elemento importante para a consideração, na verdade, essencial para a consideração da história das ideias filosóficas no Brasil, e eu recomendo realmente o estudo, né, desse material. E eu gostaria de, sobre a questão da história, duas questões. Primeiro, a questão do Estado patrimonial, que eu acho que é um tema ao qual nós voltamos permanentemente quando estamos estudando o Brasil. E já há algum tempo nós conversamos aqui falamos brevemente sobre a obra do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Ele considera esse Estado, essa estrutura que governa o Brasil, como mais ou menos inatingível pelas transformações que as sociedades passam, que a sociedade brasileira vem passando ao longo das décadas e dos séculos, né? E nós, quando observamos as transformações políticas no Brasil no século XX, a gente observa que parece realmente que existe uma estrutura que, como diz o Raimundo Fauro, governa a sociedade, mas não a representa, que de alguma maneira coloca obstáculos permanentes a qualquer caminho que não seja o caminho da sua manutenção, né? Ela muda um pouco, às vezes ela é de direita, às vezes ela é de esquerda, às vezes ela é alguma coisa que ninguém sabe definir bem o que é, mas ela continua impávida, funcionando. O senhor falou aí muito sobre as possibilidades que o Brasil teve, e essa também é uma questão que se trata muito quando estudamos a história do Brasil, principalmente quando a comparamos com os Estados Unidos da América, quando, na verdade, o Tocqueville, quando no Democracia da América, ele chama atenção exatamente para o fato de que se existe alguma coisa na história dos Estados Unidos que é clara, transparente para ele, é o fato de que todas as instituições americanas, todas as decisões que são tomadas na história americana, elas decorrem da natureza do processo de ocupação dos colonos, do espírito moral dos protestantes que foram lá, etc., né? E isso, então, tudo que vai acontecendo lá é natural no sentido que expressa um paradigma fundador. Quanto que nós, na verdade, quando dizemos que vamos tomar essa ou aquela decisão e que poderia ter nos caminhado nessa ou naquela decisão, o que eu lhe coloco a questão é o seguinte: se nós realmente poderíamos ter tomado um caminho diferente, ou se todas as decisões que foram tomadas na história do Brasil e que nos conduziram à situação atual não expressam, na verdade, paradigmas fundadores nossos, né? E assim como os Estados Unidos ele vai numa determinada direção, que é uma direção decorrente da sua essência ordenadora original, se nós também não vamos nessa direção, porque nós também somos expressão de alguma coisa que está na nossa origem, da qual nós não conseguimos, de alguma forma, fugir, seja por esse elemento original, seja porque existe aí uma estrutura, segundo Raimundo Fauro vem de Portugal, na verdade, que dá ao desenvolvimento histórico do Brasil uma característica única, própria, singular. Eu gostaria de ouvir o senhor sobre isso, porque isso é uma questão que me intriga muito quando eu estudo a história do Brasil e vejo as recorrências, e vejo o destino, e vejo principalmente como são frágeis todas as tentativas de colocar o Brasil num outro caminho que não seja o seu caminho, de alguma maneira, né? Então, essa é uma questão inicial que eu gostaria de te colocar. Tá certo. Bem, eu vou responder com o que o Paim destaca num livro dele que foi reeditado recentemente, A Querela do Estatismo. A Querela do Estatismo. Bem, a análise feita pelo Raimundo Faoro coloca uma espécie de, diríamos, futuro interminável para o patrimonialismo. É um livro que diz
escatologicamente estamos fadados ao patrimonialismo. Tá? E então o país se faz essa pergunta: será que é válido dizer que estamos condenados ao patrimonialismo? Será que não podemos sair do patrimonialismo? Bem, e ele aposta na possibilidade de que seja possível sair do patrimonialismo. Como? O patrimonialismo, em que consiste? Vamos lembrar que Weber o define como aquele surgimento do Estado moderno a partir de um poder patriarcal original que alarga a sua dominação doméstica sobre territórios, pessoas e coisas extrapatrimoniais, passando a geri-lo tudo como propriedade familiar. Daí vem o termo patrimonialismo. Então, é o público como privado. Da nossa tradição, não? A nossa tradição coloca o público como privado. E tem até pesquisadores contemporâneos que mostram a força disso. Lembro, só para citar um autor, um dos discípulos deste grande antropólogo Roberto da Mata, Alberto Carlos Almeida, escreveu um livrinho em 2007 intitulado A Cabeça do Brasileiro. E ele diz, bem, a cabeça do brasileiro é patrimonialista, porque ele acha que tudo que se pegar em benefício próprio e do seu clã familiar é bom. E ele diz, a prova disso é que todos aprovam essa característica de os nossos políticos práticos agirem. Tá? Ele, inclusive, dá dados estatísticos. País considera que, embora isso seja verdade, o patrimonialismo não repousa apenas em Brasília, mas repousa nos municípios. Não? É possível mudar isso, não é possível. Ele diz é possível e pode haver uma circunstância que nos ajude a sair do patrimonialismo e termos um projeto de país mais aberto. Lembremos que quem se queixava muito disso no século passado era Ortega y Gasset. Né? Escreveu um livrinho em 1920 intitulado Espanha Invertebrada. Todo mundo quer se apropriar do público como privado. A Espanha superou isso no século XX. Então, se a Espanha conseguiu, e Portugal conseguiu, porque a democracia portuguesa não é uma democracia patrimonialista. A democracia portuguesa se sedimenta, deita raízes no município, é uma democracia de enraizamento municipal. Mas vamos ver como se porta essa democracia de enraizamento municipal. É o público como privado? Não, é a defesa do bem público, é a defesa do que é comum a todos. Isso pode florescer no Brasil também, diz Antônio Paim. Como? Precisaríamos hoje melhorar a representação da nossa classe política. O Império começou construindo a representação e os partidos políticos como instrumentos de criação da representação, mas se perdeu no caminho. E terminou sendo substituído tudo isso pela ditadura científica positivista que não tinha nenhum compromisso com a representação. E vejamos que a primeira parte do século XX é privatização do poder pelos clãs mesmo. O que era a política dos governadores, senão uma privatização explícita do poder por parte dos clãs estaduais, os antigos clãs provinciais. Então, isso terminou sendo, digamos, a música que prevaleceu na primeira parte do século XX. O Estado getuliano foi a aplicação do modelito castilhista da ditadura científica e da gestão patrimonialista do Estado para o plano nacional. Então, Getúlio, na sua longa permanência no poder, deu vida longa ao patrimonialismo. Mesmo assim, o nosso querido Paim acha que é possível ainda pensarmos em sair do patrimonialismo, reforçando a representação. Para ele, se nós conseguíssemos dar peso à nossa representação, adotando o voto distrital, por exemplo,
teríamos um caminho muito bom de valorização da nossa representação e de superação das nossas crises. Hoje, por que a magistratura ocupa o espaço da política, com o Supremo dando palpites políticos? Porque a representação não funcionou a contento. Então, podemos reerguer a representação. O Paim, ele me levou de cabresto para participar da Assembleia Constituinte como técnico, um assessor de um dos senadores que defendia o voto distrital. Eu junto com o Paim, participamos da assessoria de José Richa, que tinha como propósito levar para a Constituinte a ideia de colocar na Carta de 88 o voto distrital. Fomos tristemente derrotados. Por quem? Por um colega do senador Richa, que era Mário Covas. Mário Covas não queria voto distrital, porque ele se elegia folgadamente pelo voto proporcional na Baixada Santista. Então, deu com os burros na água, mas só essa possibilidade já abre um caminho de esperança. Então, responderia ao meu querido presidente Edgar Leite, é difícil, não é impossível, é difícil. É difícil porque nós ainda temos a representação formatada pelo ciclo militar do pacote de abril do general Geisel. O general Geisel, antes de entregar o poder aos civis, prestou um desserviço à representação. Como? Colocando o maior peso da representação daqueles estados que dependiam dos favores da União, Norte e Nordeste. E as áreas mais evoluídas, onde se poderia questionar essa questão do patrimonialismo, ficaram subrepresentadas. Ainda o nosso parlamento, hoje, é um parlamento dominado pela representação nordestina. Haja visto, querem ver a configuração da CPI da pandemia. Quem que comanda? É o Nordeste que comanda. Político representante do Nordeste. Então, nós temos uma representação que não nos representa, que é desviada pela forma em que se considerou a organização da representação. Seria necessário nós partirmos de novo para a luta pelos distritos eleitorais, pela representação a partir dos distritos eleitorais, para termos possibilidade, como cidadãos, de cobrarmos do parlamento que nos represente. Então, diria que é um trabalho difícil, não seria para uma geração, é para a questão de décadas, mas uma porta de esperança se abre. Bom, eu acho sensacional o que o senhor colocou aí. Eu gostaria apenas de colocar algumas questões que são relevantes para considerar essa possibilidade de transformação. Não há dúvida que a questão do voto distrital é uma questão que tem origens até no período colonial. Não é só Portugal, aqui também no Brasil os municípios tinham uma importância muito grande no período colonial. Mas há que considerar que o tema do voto distrital foi cogitado durante o regime militar e também não foi adotado, embora eles tivessem condições para isso. Porque existem forças, como o senhor colocou muito bem, Covas, naquele caso, e outras infinitas, que certamente se colocarão contra o voto distrital e contra a melhoria do sistema de representação. É verdade que Portugal, realmente, ele superou formas patrimonialistas de poder, mas tem que considerar que Portugal ele passou por uma guerra civil violentíssima, a guerra de Dom Pedro e Dom Miguel, que aquilo ali foi uma experiência em Portugal muito dramática, e eu acho que única até aquele momento. Depois ele passou por um período de instabilidade política revolucionária no princípio do século XX, até um rei foi assassinado, por um período de estagnação e depois por uma revolução, e depois ele foi incorporado de alguma forma à União Europeia e teve que adotar outros padrões de governança. O Brasil, até o momento, nós nunca marchamos para um questionamento profundo dessas estruturas de poder e nós evitamos a todo custo qualquer tipo de discussão política que redunde
em conflito generalizado, né? Então, eu acredito, o que o senhor coloca, eu acho que é importante, o voto distrital, mas o voto distrital ou uma mudança na estrutura de representação, ele poderia vir apenas de negociações políticas ou ele exigiria algum tipo de experiência política civil que nós nunca tivemos, né, e que nos países que o senhor citou, tanto Espanha quanto Portugal, eles experimentaram, né? A Espanha também passou por guerras civis no século XIX e no século XX também. Não pode se considerar que a modernização da Espanha não é decorrente também, né, da Guerra Civil Espanhola e do que aquilo significou para a mente do espanhol. Então, o que eu te pergunto o Brasil, ele pode marchar pela sua perspectiva conservadora, né, porque é assim que os políticos brasileiros, nesse espírito, principalmente do Centro-Sul, trabalham, né, o conservadorismo e a prudência. Ele pode marchar para uma transformação da representação que vai afetar exatamente aqueles que têm que decidir sobre isso, né? Eu acho que é por isso que a representação não caminha nessa direção, ou ele exige alguma outra coisa, ou isso tem que passar por uma outra modificação, por uma outra coisa qualquer, que force realmente uma transformação. É isso que eu me pergunto, né? Queria ouvir isso. Eu entendo o teor da tua pergunta, acho muito válida essa pergunta. Mas eu acho que estes processos de mudança de parâmetro de gestão estão submetidos a causas internas e a causas externas. No caso europeu, nós vamos encontrar Espanha e Portugal, eles foram obrigados a afinar as instituições do governo representativo para melhor se situarem no contexto do mercado comum europeu, onde há o parlamentarismo, que é o modo de agir, o modo de ser. Mas havia também causas internas, toda a luta política para defesa das liberdades, de que a província do Porto sempre foi a bandeirada. É do Porto de onde surgem as grandes lutas em prol da conquista da liberdade. Isso terminou sendo uma força muito grande. No contexto latino-americano, eu vejo que há algumas coisas que nos poderiam ajudar. O país lamenta que nós tenhamos jogado no saco do lixo da história a nossa participação de um mercado comum latino-americano. A ALCA, tão combatida pela esquerda brasileira, tanto da CNBB quanto dos grupos ligados às ideologias de extrema esquerda, combatiram. Lembrem que o presidente venezuelano Chávez fez do combate à ALCA a bandeira número 1 da sua política internacional, com aplausos de parte da esquerda brasileira. Bem, isso é verdade, há forças muito grandes na defesa de manutenção do status quo. Mas temos exemplos latino-americanos de sucesso de reformas políticas e cito o caso do Chile. No Chile, nós, após o ciclo autoritário de Pinochet, vamos encontrar que há uma esquerda e uma direita que falam entre si. É a política da concertação, que deu ensejo a uma estabilidade econômica tremenda e a uma produtividade econômica que coloca Chile à testa da evolução do seu capitalismo como uma das nações que mais descolaram, que mais progrediram nas últimas 3 décadas. E Chile é um país latino-americano. Chile se beneficiou certamente de uma coisa: houve a efetiva erradicação do analfabetismo. E isso foi obra de um assessor do ministro da Instrução no final do século XIX, que foi Sarmiento, que foi Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento era argentino, foi desterrado para o Chile e lá se colocou à disposição do ministro da Instrução, que lhe deu como missão
o que ele, Sarmiento, considerava que era necessário dotar todas as escolas públicas do país de uma biblioteca. Então, o que houve de expansão da leitura e da alfabetização no Chile a partir dessa passagem de Sarmiento pelo Ministério da Instrução, não como ministro, que ele era estrangeiro, mas como assessor do ministro, foi um efeito que no século XX se vê. Esse superar o analfabetismo deu à democracia chilena um oxigênio fantástico que lhe possibilitou um trabalho de modernização. Eu sou otimista, eu acho que o Brasil pode fazer a sua reforma política e a negociação de um novo pacto federativo, que está consolidado nas propostas de reformulação. Acho que esse conservadorismo do sul e sudeste brasileiros, não? Ao qual se soma o conservadorismo dos nossos produtores rurais do centro-oeste, é um conservadorismo que tem ainda muito a falar e muito a oferecer. Só em termos numéricos, vamos dizer o seguinte: quem hoje nos garante pagarmos as nossas contas é o agronegócio, que é um movimento chefiado por cabeças conservadoras. Tem até analistas econômicos, como Stephen Kanitz, que mostram que essa direita produtiva do agronegócio hoje está querendo participar politicamente e está querendo entrar e está financiando a participação em política de novos representantes deles. Então, eu acho que nem tudo está perdido no caso brasileiro. Nós podemos hoje, com o surgimento de partidos de centro, conservadores, liberais conservadores, uma esquerda democrática que nós precisaríamos ter no Brasil e que, infelizmente, não foi organizada. Isso nos daria força suficiente para fazer no parlamento, pela via da negociação, as grandes reformas. Eu não tenho dúvida disso. Os momentos atuais de pandemia realmente são muito preocupantes. A pandemia nos tomou de surpresa, mas saídos da pandemia podemos voltar a uma agenda de reformas sociais, liberal-conservadoras, que nos possibilitem melhorar a nossa representação. Eu não... Hoje, na minha passagem por Brasília, conheci muita gente de esquerda radical, mas conheci muitos jovens dessa nova força conservadora, em vários partidos. Conheci com um entusiasmo e uma garra de luta e de estudo dos problemas nacionais. Eu tenho esperança, eu não perco a esperança de que, a partir dessas novas gerações, vamos encontrar certamente quem possa ajudar a fazer essas reformas de que o Brasil carece. Eu vejo no parlamento muitas figuras jovens que, nesses partidos que pontilham no parlamento, podem ser os que futuramente comandarão uma reforma das nossas instituições. Eu não vejo perdida a batalha. Eu acho que estamos vivendo momentos difíceis, são momentos trágicos, diríamos, de baixa autoestima, porque a nossa autoestima está golpeada por muitos lados, mas podemos sair daí, do buraco, e fazermos o dever de casa. Bem, eu acho que vale a pena ser otimista, né, professor? Mas não um otimismo exagerado. Olha, eu vejo só num pequeno detalhe. Uma coisa que era domínio exclusivo da esquerda ululante: os cursos de história. Os cursos de história estavam... Hoje, encontro nos cursos de história jovens que querem pesquisar outras coisas. Querem pesquisar. Eu fui convidado há 5 anos atrás para dar umas palestras sobre conservadorismo no curso de História da PUC de Porto Alegre. Pensei, bem, vão me dar ovos de graça. Eu vou lá. Não, era um grupo de jovens conservadores que estão comandando linhas de pesquisa. Eu fiquei perplexo. E, a partir daí, fiz contato com outros pesquisadores jovens, todos muito jovens, pelo Brasil afora. Então, eu acredito que coisas estão acontecendo e pode haver uma mudança
certamente, nas próximas décadas. Isso o senhor tem total razão. Eu acho que existem movimentos de transformação de temas e de métodos que se colocam, tanto que, especialmente em história, porque a história se transformou numa disciplina muito difícil, porque ela foi muito amarrada ideologicamente, né? E acabou que as pessoas se deram conta de que determinadas visões de história consolidadas, elas não têm mais condições de permitir às pessoas explicarem o que acontece. Então, elas vivem num mundo que é o mundo das explicações, das narrativas históricas assim, assado, intelectualmente, mas o mundo real funciona de maneira totalmente diferente. Esse gap aí, eu acho que tornou a história um pouco esquizofrênica, assim, alguma coisa muito diferente. Então, é evidente que se você está preocupado realmente com o passado e com o presente, com essa interação, você fatalmente tem que buscar outras perspectivas, porque as que existem isolam o historiador no mundo de ficção, né? Porque a história se transformou numa espécie de ficção, né? Exatamente. Né? E não é uma ficção científica, apesar de... Não, é mais para pesadelo. Pois não tem. Então, isso é uma coisa assim, curiosa, é uma coisa interessante o que o senhor está colocando, porque realmente em história existem demandas de transformação. A realidade acaba falando ao pensamento, acaba convidando o pensamento à transformação. Então, acho que vale a pena ser otimista. Eu acho que isso não é um otimismo cego, eu apenas coloco essas questões porque a gente, exatamente como a gente estuda história, a gente vê que as dificuldades, quer dizer, que a natureza das coisas, elas têm uma determinada dinâmica, mas eu também concordo, eu acho que é importante que todos nós concordemos nisso, porque senão a gente vai se suicidar, não tem condições nenhuma de fazer mais nada, de que, apesar disso, a natureza das coisas é a da transformação. Exatamente. E você pode transformar na direção da destruição, isso também pode acontecer, mas o bem acaba sempre triunfando, mais cedo ou mais tarde, em termos... Né? E por outro lado, eu gostaria de salientar, não sei se posso fazer uma consideração a mais, um minutinho. Não, quanto quiser. Tá. Olhando para trás, para a nossa história pregressa, nós temos coisas que os hispano-americanos não tiveram. Por exemplo, temos um país continental que não pipocou em várias repúblicas, porque se nós olharmos para o período das guerras civis do ciclo da regência, 1830, 1840, era guerra que não acabava. O senhor falou que Portugal viveu a guerra civil. Nós vivemos guerra civil, do norte a sul. Tivemos a Balaiada, a Sabinada, a Confederação do Equador, enfim, montes de coisas. E com o exército se batendo. E perdemos a província cisplatina, porque tivemos a República de Piratini. Bem, saímos de tudo isso ilesos. Um país continente. Tá? Então, é uma herança fantástica, proveniente de uma sabedoria ancestral. Portugal nos ensinou o DNA da negociação para ser fortes. Exemplo disso, o Tratado de Tordesilhas. Observem que a história nos deu como herança uma faixa litorânea, que era o que o Tratado de Tordesilhas do século XVI nos dava, que era uma pequena faixa litorânea que abarcava a província de São Paulo, algumas províncias no norte, mas o interiorzão era todo espanhol. Bem, o que fez Portugal para depois mudar as coisas? Portugal simplesmente apostou na arbitragem da Santa Sé. O árbitro era o Papa. Bem,
O que é que os portugueses se dedicaram a fazer entre o século XVI e o século XVIII? Porque quando é assinado definitivamente o Tratado de Tordesillas, estamos no século XVIII. Eles criaram, em Lisboa, uma fábrica de falsificação de mapas, em que, aos poucos, a cada 20 anos, a linha demarcatória ia passando em direção aos Andes. Quando o Papa pede os mapas para ver por onde que ele bate o martelo, estamos quase lambendo os Andes, sem disparar um tiro. Então, isso é uma sabedoria ancestral que a nossa diplomacia ganhou. Observem, os senhores, que a nossa diplomacia, que se formatou ao ensejo do Império, é uma diplomacia de negociação. Nós conseguimos nos manter unidos e ganharmos, não na guerra, mas na negociação, novas parcelas de território. O Acre, por exemplo. Graças à negociação da nossa habilidosa diplomacia. Essa é uma coisa fantástica. Segundo, eu, quando saí do ministério, vim por terra, dirigindo o meu carrinho com a família. Eu fiquei perplexo com a grandiosidade do Brasil físico. Planalto Central é um vergel hoje, de verde, que foi colonizado pelo nosso agronegócio, que era a caatinga. Mas hoje é produção verdejante fantástica. Bem, e vindo de lá, eu me lembrava da proposta do Marquês de Pombal. Que a proposta do Marquês de Pombal era colocar a capital no Planalto Central, ocupando a Interlândia, para que o castelhano não a ocupasse. E a primeira proposta do Marquês de Pombal contemplava a ideia de que da capital, que ficava no Goiás Velho, na proposta pombalina, raios sairiam em todas as direções. A maneira, vocês vão me dizer, é despotismo ilustrado. Tudo bem, despotismo ilustrado. Dessa forma, por exemplo, Luís XIV pensou na modernização de Paris, de Versailles, que é uma cidade projetada em forma de raios que emergem de Versailles, do Castelo Real. Esses raios perpassam e modificam a cidade. O plano de Turgot de 1739 mostra isso. É a geometria de Versailles, dos raios iluminantes que parte de Versailles e que se alastra sobre a cidade. O plano avô de pássaro de Turgot mostra isso. Houve uma transformação de Paris, uma transformação física. O que Pombal fez foi uma transformação física do nosso país-continente. De Brasília, como raios, surgem as linhas de comunicação com todas as regiões, que era o grande projeto dos nossos militares. Os militares materializaram aquilo que Oliveira Viana chama de circulação. Criar as linhas de comunicação do Planalto com todas as regiões do país. E as integramos via estradas. A Transamazônica é uma epopeia brutal, violenta, comida pela selva e reconstruída teimosamente. E as linhas de comunicação telefônicas, a telefonia se desenvolveu de forma fantástica. Hoje apelamos para o nosso poder da digitalização de informações via satélite. E agora, com o novo empreendimento de Alcântara, vamos ter os nossos satélites made in-house e lançados por nós mesmos. Então, essa parte, portanto, da modernização do país, da gestão do país, gestão como um todo inteligente, é uma coisa que herdamos e que está aí. Ninguém pode negar isso. Então, conseguimos fazer algumas coisas importantes. Outra coisa, um pequeno exemplo. Portugal tinha um plano B. País pequenininho na Europa, desde o século final, início do século XVII, concebe um plano B. Se uma potência estrangeira nos invadir, o que fazemos?
qual era o plano B? Vamos transferir a capital para uma das colônias. Essa era a ideia. Quando Pepe Botellas entra na Espanha e todo mundo é preso e entra em Portugal, qual é a decisão do regente? Porque a rainha estava com problemas mentais. Vamos para o Brasil. Não. Quer dizer, isso desnorteou Napoleão. Napoleão tem um chilique fantástico quando ouviu falar de Pepe Botellas que não, que o reizinho de Portugal fugiu para o Brasil. Então, essa realidade é uma realidade de sabedoria dos séculos que herdamos. Não? Herdamos os institutos a serviço do Estado. É certo que tivemos tardiamente a universidade, mas tivemos os institutos que nos deram a possibilidade de nos modernizarmos ao longo do século XIX. As faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro. Tivemos os cursos técnicos, a Real Academia Militar, que se transformou em grande centro de formação de engenheiros. Então, tivemos coisas importantíssimas e ainda temos hoje. No Ministério, pouco tempo que estive, fiz um levantamento de como se poderia interiorizar uma proposta de renovação da educação básica no Brasil. E eu vim ver o mapa dos nossos institutos federais, abarca 733 localidades pelo país afora. Estão tremendamente interiorizados. Via institutos federais, sem mexer nas universidades federais, era possível criar programas de formação de mestres para uma nova modalidade de alfabetização que nos tire da lanterninha vermelha na prova PISA, melhorar o nosso desempenho. É possível. Então, nós temos uma potencialidade fantástica, que decorre do conhecimento da nossa realidade. Vamos insistir naquilo que os nossos idealistas, filósofos, Miguel Reale, Antônio Paim e outros, destacar, vamos conhecer melhor o Brasil, para encontrarmos os caminhos da nossa modernização. Muito bem, Ricardo Vélez. É uma grande honra, um privilégio poder ouvi-lo e, sem dúvida, isso é um tema de meditação que faz parte dos objetivos, né, da Academia Brasileira de Filosofia levar para a sociedade. E essa sua fala para nós é muito inspiradora e eu acho que, sim, acho que você está com toda a razão e eu acho que é o nosso papel aqui levar esses temas para a sociedade, para que ela possa conhecer a si própria e realmente operar no sentido da sua transformação. Eu gostaria, de qualquer forma, que o professor Ricardo Vélez falasse alguma coisa para encerrar nossos encontros na Academia Brasileira de Filosofia, sabendo desde antemão que nós já vamos ter um próximo com o professor Ricardo Vélez em algum momento, para tratar de outras questões também importantes do pensamento brasileiro. Então, professor, passo a palavra ao senhor para umas últimas considerações. Bem, eu queria, de novo, cumprimentar os meus caros confrades da academia, dizer que é muito estimulante termos a nossa academia. A nossa academia realmente vale a pena acreditar nela e desenvolvermos os trabalhos a que possamos dar uma contribuição para as necessidades culturais e educacionais do nosso Brasil de hoje. É uma voz muito importante no centro do Rio de Janeiro, centro histórico do Rio de Janeiro, nessa belíssima sede da nossa academia. Muito obrigado e estou disposto a colaborar em tudo que for preciso para desenvolvermos projetos de repercussão cultural e educacional. Muito obrigado, então, professor Ricardo Vélez, muito obrigado a todos que estiveram presentes hoje. Nós vamos, esse material, como os outros, está sendo colocado no nosso site, né, e fica como um acervo importante
das discussões. Fatalmente, quando nós retornarmos da pandemia e tivermos restaurado o nosso auditório, nós voltaremos a ter atividades presenciais, corriqueiras e cotidianas, e brevemente, também assim espero, teremos atividades formativas e editoriais da nossa Academia Brasileira de Filosofia, com que conto, então, com todos que aqui estiveram e todos que nos ouvirem. Muito obrigado a todos, muito obrigado, professor Ricardo Vélez, que nosso querido Antônio Paim se recupere, né, pela sua imensa importância no pensamento brasileiro e também e principalmente na nossa academia, e que Deus nos abençoe sempre. Então, muito obrigado, professor, obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.